Jogar nesta noite, do tio, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que o vosso coração esteja voltado para a mensagem que o Espírito Santo de Deus direcionará a todos vocês em alguns minutos, através desse jornal. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todo o que foi ordenado pelo Senhor. Abrindo eu a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável a Ele, aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Acepção. O que você entende por acepção de pessoas? Acepção de pessoas é separar e valorizar determinados grupos de pessoas, excluindo os demais. Você faz acepção? Deus não faz, pois Ele ama todas as pessoas, seja negra, branca, mulata, parda, rica, pobre, que mora em uma mansão, ou quem sabe em um alpendre de plástico, ou quem sabe não tenha nem onde morar. O amor de Deus é o mesmo. Nenhum de nós somos mais importante do que o próximo diante de Deus. Ele nos vê de igual forma, pois isso é o amor de Deus derramado por todos nós. Porque Ele enviou o seu Filho unigênito, que nasceu em uma manjedoura, viveu peregrinando, levando as boas novas para cumprir a ordem que a Ele foi posta. Morreu de braços abertos por mim e por você, declarando que tudo estava consumado. Assim como Cristo cumpriu a sua ordem, devemos cumprir a nossa de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Você escolhe horas, momentos e determinadas pessoas para evangelizar? Igreja do Senhor, desperta. Vidas estão perecendo, outras à beira da morte, clamando por socorro. E nós somos os instrumentos de Deus, porque na verdade Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável a Ele salvar todas as raças, tribos, línguas e nações. Quem deu crédito à nossa pregação? Aquele que manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante Ele, como a raiz de seca, não havia beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais respeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que padecer, e como de quem os homens respondem o rosto, era desprezado e não fizemos ter caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Está escrito que Cristo haveria de morrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando em Jerusalém até os confins da terra. Porque na verdade Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável a Ele
vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, Porque é chegado o reino do céu. A nossa pregação não está baseada em palavras humanas. A nossa base é a Bíblia, palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que espada. Das juntas e medulas, e é a câmara de discernir os pensamentos e intenções do coração. A América precisa saber Que Jesus é o grande Deus, a Ásia tem que entender. que só o Senhor é Deus, A Europa precisa ouvir. que Deus não faz acepção A África precisa estar ciente. do Deus da salvação. Mas para isso precisamos cumprir a nossa missão e de por todo o mundo entregar o Evangelho a toda criatura. Porque na verdade Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável a Ele salvar todas as raças, tribos, línguas e nações. E você não pode ir. Pegue na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, para seu vizinho, seu amigo, dentro da sua casa, não importa. Permita que a sua voz seja um instrumento nas mãos de Deus. E que o mundo ouvir que Jesus Perdoa. Salva. liberta. Purifica. Traz o seu nome no livro da e lei. leva para o céu. Ele venceu a morte e nessa noite Ele está aqui para te dar a vida. Vida abundante. Vida eterna. Vida em Jesus. E essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Jesus é o resgate. Jesus é a saída. Jesus é o caminho. Ele é o homem de Deus. Pois o diabo está ceifando as almas. Será morto pelas almas. E acima de tudo, obediência pela palavra. Juízo de Jesus é uma ordem. Está escrito, quando ele disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio, acerca do teu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererá. Por isso não cansemos de falar que Jesus te ama. 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 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque na verdade Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos de hino oficial, amém, irmãos? Hino oficial.